Boa noite, sejam bem-vindos à 75ª live da AGO ABC, Associação Gremista Oitaviano ABC, Recreativa, Cultural e Assistencial. Apresentação: Tenente José Luiz. Hoje, terça-feira, 27 de setembro de 2022. Hoje comemoramos o dia de São Cosme e Damião, que eram irmãos e médicos, ambos conhecidos como santos padroeiros dos médicos e dos farmacêuticos, e também santo protetor das crianças. Hoje o nosso abraço vai para a Prontidão Azul, um bom serviço que por 24 horas esses nobres bombeiros zelam pela segurança da população do estado de São Paulo. O convidado de hoje é o Odair Marques da Silva, segundo tenente PM reserva e também integrante do corpo diretivo da AGO ABC. A AGO ABC participa de algumas campanhas, né? Aqui, uma delas é a do Lacre Solidário. O que é a campanha do Lacre Solidário? A campanha do Lacre Solidário é esse lacre que a gente tira da latinha de cerveja, refrigerante ou suco e depositamos dentro de uma garrafa PET semelhante a essa aqui, e a AGO ABC recebe esses lacres toda segunda a quarta-feira do mês, quando nós participamos no nosso encontro, que é um almoço no restaurante Pingos, na Avenida Servidei Demarque 2100, em São Bernardo do Campo. Esses lacres serão posteriormente trocados por cadeiras de rodas, que ajudará uma pessoa que necessita. E lembrando que nesta mesma data, no próximo mês de outubro, o nosso almoço será no dia 12 de outubro. E lembrando que nessa mesma data há também o Encontro das Mulheres no Shopping Metrópole, em Santo André. Divulgamos também um livro, né? Com o título Histórias de Bombeiros. Está à venda na Fundabom, no formato impresso, e nas plataformas Amazon, Clube dos Autores, Americanas, Submarino, Estande Virtual, Mercado Livre, nos formatos impresso e e-book. Lembrando que o livro é de autoria do coronel veterano Edson, ex-comandante do Edson Gonçalves, ex-comandante do 8º GB, e de sua esposa, a professora e escritora Marisa Lima Gonçalves, que conta com outros 11 títulos já publicados. História de Bombeiros conta com a participação de 49 bombeiros que narraram e escreveram voluntariamente 117 histórias, principalmente de ocorrências de incêndio, salvamento e resgate, que fugiram da rotina envolvendo situações críticas, atípicas, criativas, atípicas, pitorescas, curiosas, diferentes e algumas vezes até cômicas, atendidos principalmente no estado de São Paulo a partir da década de 60. O livro assinala também alguns fatos da caserna, impressões pessoais e questões emocionais relacionados ao serviço de bombeiro. Também mostra um pouco das expressões, experiências, sentimentos e cultura de uma profissão. Importante ressaltar que todo o lucro obtido com a venda deste livro será destinado à Fundabom, Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Adquira seu exemplar, colabore com a Fundabom, ajude na divulgação com todos os seus parentes, amigos, colegas, grupos profissionais e redes sociais. Ao comprar nas plataformas, verifique os preços e as condições de frete e nas diversas opções oferecidas. Hoje temos a divulgação de um convite da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, pelo presidente e vereador Estevam Camolese. O Poder Legislativo de São Bernardo do Campo, nos termos do Decreto Legislativo número 1750, de 15 de junho de 2022, de autoria do vereador Estevam Camolese, tem a honra de convidar Vossa Senhoria e a sua digníssima família para participar da sessão solene de outorga do título de cidadã benemérita à senhora Ivani José da Silva,
Data da solenidade: 29 de setembro de 2022, quinta-feira agora próxima, com início às 19h30. Local: Câmara Municipal de São Bernardo do Campo. Palácio João Ramalho, Plenário Teresa Delta. Endereço: Praça Samuel Sabatini, 50, Centro, São Bernardo do Campo. Assinado o presidente da Câmara, vereador Estevam Camolese. Associação Gremista Oitaviano ABC. Recreativa, cultural e assistencial. Diretoria Executiva: Diretor-presidente Edson Limite Guerdão. Diretor vice-presidente e vice-diretor financeiro Alberto de Oliveira. Diretor administrativo e secretário-geral Rogério Henrique de Souza. Vice-diretor administrativo e primeiro secretário João José da Silva. Diretor financeiro, tesoureiro-geral Luiz Mansur Filho. Conselho Fiscal, presidente Paulo Alves Garrido Júnior. Secretário Francisco Mariano dos Santos. Relator Geraldo Magela Davó. Conselho Consultivo, presidente Marcelino Aparecido Matsura. Secretário José Ribamar da Silva. Relator, que é o nosso convidado de hoje, Odair Marques da Silva. Diretor Jurídico, Cláudio Roberto de Campos. Diretor Social, Celso Fernando Batello. Diretora do Departamento Feminino, Sandra Aparecido da Rocha Lunardelli. Diretor de Esporte e apresentador, José Luiz da Silva. Diretor de Patrimônio, Luiz Carlos dos Santos. E eu me esqueci aqui do diretor e apresentador também, o Jair Donizete Carneiro, que é apresentador e diretor também de Relações Públicas. Aniversariantes da semana, parabéns, felicidade, saúde, que tudo transcorra bem. Hoje, 27 de setembro, terça-feira, Maria do Socorro B. Menezes Souzas, José Luiz Rufino, Luiz Araújo. 28 de setembro, quarta-feira, Walter Carrasco, Ruiz Carlos Cesário, Valmir Cordeiro. 29 de setembro, quinta-feira, Joel Rocha, André Santos. 30 de setembro, sexta-feira, Gerson Zapater, Márcio Lemos, Samuel Filgueiras, João Cândido Firmínio, Amanda Sena. 1º de outubro, sábado, Ivan Balieiro, Edmilson Elias Rotandaro, Osvaldo Fernandes, Ayrton Santos Lopes, Moisés Flans, Elzo Vieira. 2 de setembro, domingo, dia da eleição, vote consciente, José de Souza Bezerra, José Carlos Cunha, Manuel Walteres Gileno Góes. 3 de outubro, na segunda-feira, Carlos Alberto de Souza Pompeu, Simone Aparecida da Silva Anami, Fábio Luiz Pellegrini, Serevine de Ramos Moreira da Silva. Vamos agora para a bibliografia do nosso convidado. Tá um calor aqui pro lado de Santos, além da chuva, mas está calor. Vamos lá. Odair Marques da Silva, nascido na cidade de Álvares Machado, interior de São Paulo, em 1960. Casado e pai de um casal de filhos. Veio para São Paulo em 1979 e prestou concurso para a gloriosa Polícia Militar do Estado de São Paulo, iniciando o curso de formação de soldado em março de 1980, no 16º Batalhão de Polícia Militar, na Corifeu de Azevedo, se não me falha a memória, onde foi classificado após a conclusão do curso. Em 1984, fez o curso de formação de cabo.
Em 1985, fez o curso de formação de sargento, sendo classificado no mesmo batalhão, 16º Batalhão. Em fevereiro de 87, iniciou o CBS, curso de bombeiros para sargento, sendo classificado então no 2º GBS, onde no mesmo ano fez o ESA, que é o estágio de salvamento em altura. Em 1978, foi convidado para fazer parte do corpo docente do ESA, junto ao lendário mesmo, Cabo Edson Perequeté. Isso tem história, vamos perguntar alguma história dele que deve ter. Em 1989, com a aposentadoria do Cabo Perequeté, assumiu o estágio de salvamento em altura, tendo como parceiro o sargento João de Deus Alves. Ainda em 89, fez o técnico de emergências médicas, atuando como formador de tripulantes para o serviço de resgate. Em 1989 também fez o curso de operações especiais no COI. Em 94 fez o curso de tripulante operacional de patrulhamento aéreo. Em 1994 pediu e foi transferido para o 8º GB, onde teve a oportunidade de atuar como instrutor dos cursos de salvamento à altura, salvamento terrestre, curso de operação enchente, resgate e resgate de emergências médicas, além de ter atuado no serviço operacional nos postos de bombeiros de São Caetano do Sul, Cerâmica e Barcelona. Em 99, transferido para a Escola de Bombeiros por conveniência do serviço, onde permaneceu até sua aposentadoria em 2010. Vamos aqui convidar o nosso ilustríssimo Marques. Boa noite, Marques. Antes de antemão, eu te agradeço, apesar de você fazer parte da nossa Água ABC, que já aproveita para te agradecer pela sua participação aí, é uma honra para a gente aí. E a primeira pergunta que a gente sempre faz aqui é aquela, né? O que te fez sair lá de Álvares o quê? Álvares Machado e vir para São Paulo e entrar na Polícia Militar de São Paulo. O que te Álvares fez? Machado, né, uma cidade pequena, próximo a Presidente Prudente. Na época não tinha muita área de trabalho para os jovens, né, que estavam ali na faixa de 17, 18 anos. E como eu estudei no Colégio Técnico Agropecuário, ali em Presidente Prudente, ao lado da rodovia Raposo Tavares, era comum, devido às características da rodovia, muitos acidentes automobilísticos, com vários óbitos, né? Quase todos com óbitos. E eu fui estudando durante 3 anos ali, ao lado, vendo essas ocorrências e vendo o trabalho do Corpo de Bombeiro. E aquilo me trouxe ali uma vontade de um dia estar servindo. Meu pai foi policial militar, tá lá na mesma cidade, mesma região. Eu nunca pensei em seguir a carreira do pai, mas durante esses 3 anos que eu estudei nesse colégio, vendo o trabalho do Corpo de Bombeiros ali quase que semanalmente, me despertou o interesse de trabalhar. E ao completar os 18 anos, juntando um dinheirinho, trabalhando na roça, né, boia fria, juntando dinheirinho para poder vir embora para São Paulo e ingressar aí na gloriosa Polícia Militar. Porém, ao chegar aqui, não tinha vaga, né, não tinha inscrição direto para o bombeiro, na época que eu cheguei, que eu me inscrevi. Então, por esse motivo, eu acabei indo primeiramente para o policiamento. E quantos mil habitantes tem lá em Álvares Machado? Não entendi, desculpa. Quantos mil habitantes tem? Hoje, quantos mil habitantes tem em Álvares Machado? 25 mil habitantes, mais ou menos, aproximadamente. À época, devia ter uns 5 mil, 6 mil habitantes. Não cresceu muito, não. Sim. Eu sou de uma cidade. Eu sou de uma cidade também que deve ter uns 15 agora. Eu falo que lá é uma cidade primeira. Você coloca a segunda no carro, atravessa a cidade e não vê a cidade. Hoje ela já está quase uma metrópole junto a Presidente Prudente, né? Então já não tem mais zona rural entre Presidente Prudente e Álvares Machado. Presidente Prudente cresceu muito e acabou se aproximando da cidade de Álvares Machado. 8 quilômetros, né, apenas a diferença, que era da cidade, da zona urbana,
entre uma cidade e outra. Então, hoje acaba estão juntas, né? Quase uma, não é uma metrópole, porque são duas cidades só. Não sei se pode considerar metrópole, mas já estão quase uma cidade só. E na época do policiamento do 16º lá, eu falo que eu fiz escola de cabo lá em 88, ali a área era pesada, né? Pegou alguma ocorrência lá que te... Então, eu Como é que era trabalhei até 85, até eu ir para a escola de sargento, eu trabalhei na primeira companhia, que era em Pinheiros. Então, peguei, era um bairro bom, né? Tinha ali Praça Pan-Americana, Vila Madalena, Pinheiros. Do outro lado ali fazia divisa com Itaim Bibi. Era um local tranquilo, né? E para a época, dava para trabalhar bem, né? Porque a polícia militar ainda era respeitada, né? Tinha poder de polícia. Então, foi bom. Não dá para falar em ocorrências, assim, né, na época da Polícia Militar, porque praticamente não tinha. A polícia era respeitada, muito respeitada na época. E quando você foi prestar o concurso, você fez curso de cabo, de sargento, quando você foi prestar o concurso para o CBS, antigamente havia uma certa resistência, né, do pessoal do policiamento liberar, o pessoal fazer, eu lembro que para você fazer a inscrição para o CBS, o pessoal não gostava muito, tinha que dar aquela... Teve alguma dificuldade ou você conseguiu fazer a inscrição, Então, passar e frequentar o ainda curso? eu fiz o curso de cabo em 84, né? Continuei na primeira companhia, lá em Pinheiros, e até teve uma ocorrência que me fez ainda eu correr mais atrás né, da minha transferência para o bombeiro. Foi um acidente entre duas locomotivas lá da CPTM, uma de carga e uma de passageiros, 7 horas da manhã, na estação Pinheiros, onde eu estava estacionado. Na época existia a viatura Polo, policiamento ostensivo localizado, e eu fazia um ponto lá, como cabo comandante dessa Polo, e fui a primeira viatura, né, a chegar. Aliás, chegar não, eu já estava lá estacionado ao lado da estação. Então, uma ocorrência muito grande, não me recordo hoje, mas dezenas de vítimas fatais e centenas de vítimas, né, com lesões corporais. Então, isso me incentivou ainda mais. Fazendo o curso de sargento, eu fui classificado no 16º na administração, no P1. Então, eu tive um bom relacionamento com a equipe, tanto com o subcomandante do batalhão, com o comandante do batalhão, e não encontrei essa resistência. Realmente era difícil, tá, para ter essa resistência, para sair, né? Os comandantes lá não queriam liberar, mas graças a Deus, eu não encontrei essa dificuldade, porque eu tinha, né, um bom relacionamento, trabalhava bem também. E o comandante lá na época era premiar quem trabalhava bem, ao contrário de alguns, né, que todo bom trabalhador eles não queriam abrir mão e só liberavam os que não produziam ali ao contento deles, né? Então, graças a Deus, eu não tive resistência, fui liberado assim que eu prestei o concurso. A dificuldade foi passar, né? Mais de 600 candidatos para 35 vagas. Então, era uma concorrência grande na época, né? Você tinha 35 vagas por ano para o pessoal do policiamento, principalmente. Então, a batalha maior foi vencer esses 600 e poucos candidatos aí também. Tá, tem uns comentários aqui do pessoal. Deixa eu ler para você, o da Costa. Bom te ver, Zé Luiz, né? Abraço, obrigado. Entrevistando hoje meu amigo, companheiro de trabalho e preferido, o instrutor Odair Marques, meu respeito. A Sandra, Major Sandra, né? Boa noite, Marques, seja bem-vindo à live do ABC. O Carneiro aqui, o mestre Carneiro, grande Marques, saudades das aulas do Petar, tá falando lá do Petar, da caverna lá. E a Sandra também, boa noite, Zé Luiz e aos demais companheiros. E como é que foi lá chegar no segundo GBS, que era na época, era
era a rota do bombeiro, vamos dizer assim, o primeiro, o segundo, o terceiro Isso, na GPS, né? época Como é que foi existia, chegar né, lá? quando final do CBS, nós tínhamos que escolher 3 opções de unidades. E as 3 opções minha foi segundo GBS, segundo GBS, segundo GBS. Ou seja, primeira opção, segundo GBS, segunda, segundo GBS e terceira, segundo GBS. E na época a administração falou, mas tem que ter 3. Eu falei, tá aí as 3 minhas, né? As 3 opções que eu quero. E acabei conseguindo, né? Fui bem classificado no curso do CBS, então tive oportunidade, né? Inclusive, né, eu fiz aí, se não me engano, tinha 7 ou 8 sargentos aí do 8º GB, Mansur, Haroldo, Roldão, Uhum. não vou lembrar de todos, Davi, Paulo Sérgio e outros aí. Tinha, se não me engano, 7 ou 8 sargentos aí no meu CBS. E teve assim uma dificuldade e fui, né? Acabei, né, sendo atendido. Meu pedido foi para o segundo GBS, na época lá no Campo Belo, né, próximo ao aeroporto de Congonhas. E tinha uma pequena dificuldade, porque ainda existia o quadro especialista de bombeiro. Então tinha lá o cabo de salvamento, o sargento de salvamento. E você chegava do policiamento, os sargentos, né, que eram especialistas, eles tinham um pouquinho de menosprezar, né, o sargento que vinha do policiamento por achar que não tinha conhecimento e que ele era especialista. Teve um pouquinho dessa resistência por parte de alguns, né, principalmente dos mais novos, os recém-promovidos. Os mais antigos não tinham muito esse problema. Mas, graças a Deus, eu enfrentei bem e com trabalho, né, você mostra que você tem conhecimento tanto quanto, e em muitos eu provei até mais conhecimento, apesar do pouco tempo, né, de trabalho, e foi superado. Não teve maior resistência, não. Comando, na época, eu peguei um comando muito bom, né, era o coronel José Carlos da Silva, foi comandante do Corpo de Bombeiros. Coronel Carquete, né, dispensa comentário, apresentação, e um capitão Consani, que era o B3, capitão B3 lá, então deu muito apoio para o trabalho nosso. E o lendário Cabo Perequeté, apesar de você também ser um lendário também agora, né, depois você assumiu a vaga dele, né? Tem muitas, você tem alguma coisa, eu lembro que o pessoal comentava dele e falava, esse cabo ele faz umas coisas absurdas, você tem alguma coisa assim, extraordinária, que ele fazia de diferente mesmo, para ele ser essa lenda Então, lá, você tem o alguma história Perequeté assim? foi um dos 3, né, criadores, pais, né, do ESA, de Estar Somente em Altura, em 1978. Ele, o Cabo Akira e o tenente, não me lembro o nome do tenente lá, mas eram 2 cabos e um tenente. E os demais foram tenente, né, com promoções, vão sendo transferidos, acabou ficando os 2 cabos, e o outro cabo também, por promoção, transferência, foi embora e ele ficou praticamente sozinho tocando o ESA. Pegava sempre algum auxiliar para trabalhar com ele. E era da época da força bruta, né? Segurança era para os fracos. Então, era muito trabalho físico, muito treinamento físico, muita coragem. Dispensava-se a parte de segurança. A gente passava no pórtico, 12 metros de altura, pulando com o pé só, com o colega nas costas, plantando, dando cambalhota, subindo no cabo vertical, tudo sem segurança. Fazia comando crawl a 12, 15 metros de altura, tudo sem segurança. Então, não era, na mentalidade da época, né? Era para quem realmente tinha força física. Eles falavam, isso aqui é para os fortes, né? Os fracos não conseguem. E passamos, sobrevivi, graças a Deus, passei por isso, sobrevivi. E ocorrências, né? Teve uma que a gente lembra, assim, num dos cursos,
A gente sempre ia para Imigrantes fazer o treinamento lá no viaduto, né, 120 metros de altura. Um aluno, a gente, por mais que faça a conferência, um aluno lá se descuidou e ele passou para o outro lado, né, para o lado externo, para iniciar o trabalho de rapel, e conectou o freio 8 no mosquetão, só que para passar ele deu uma rascadinha, ele soltou para se desembaraçar e esqueceu. E a hora que ele foi sair, o cabo Edson estava do lado, chegou do lado, juntou ele pelo colarinho, né, da camisa e segurou o cara no alto com a mão só. Você vê o quanto ele era forte. Tá? E trouxe ele para fora ali, livrou o aluno de uma queda de 120 metros de altura. Uma das ocorrências que eu pude, né, assim, não estava do lado na época que a gente tinha as bases, então ele estava em uma base, eu estava em outra, mas realmente aconteceu isso daí, e ele segurou com uma mão só. Não sei, para quem conheceu ele, ele era forte, era bem forte. Deixa eu ler mais alguns comentários aqui do pessoal aqui, ó. O Coronel Wilson Leite, grande Marcos, trabalhando juntos no segundo GBS, desde o estágio de somente altura, 89. Wilson. Coronel Wilson Leite. Coronel Lima, 193, saudações, abraços, os regaços veteranos, Coronel Lima. O Campos, grande ser humano e profissional, abraço. O Tenente Marsura, o Dair Marques, excelente profissional, exemplo de ser humano, amigo, meus parabéns, nobre mestre. A Sandra, Major Sandra novamente, Marcos, aprendi muito contigo. Saudades do tempo de prontidão do São Caetano do Sul, dos cursos de altura nos quais participei contigo. O bombeiro brasileiro lá, o grande Carneiro, que eu falo que tem o Cid Moreira Carneiro e tem o Zé Luiz da Pena agora, né? Da Pena, me apresentando. Parabéns, Zé Luiz, brilhante apresentação. Tá puxando meu saco aqui. Então, mas você fez curso no COI também, pô? Os caras não seguraram você lá, não? Trouxe comigo isso desde da infância lá. E quando se propor a fazer algo, fazer bem feito. E para isso tem uma fórmula, especializar. Tá? Buscar conhecimento. Por mais que você tenha com colegas, né, muito profissionais, mas você precisa sempre estar se aperfeiçoando. Né? Como a gente fala, estudo, você nunca para de estudar, nunca aprende. Um médico nunca para de estudar, um advogado nunca para de estudar, o bombeiro nunca para, né, de treinar, de estudar. Então, como a gente tinha busca e salvamento, né, GBS, busca e salvamento, eu sabia que um dia eu poderia estar numa mata procurando alguma pessoa perdida ou em qualquer uma outra situação. E abriu a inscrição para o COI, e eu me inscrevi, o comandante, né, liberou, e eu fui fazer lá. Na época, o curso era de 6 meses. Então, passei 6 meses lá no COI, sendo dos 6 meses, 4 meses em aulas teóricas e prática, e 2 meses na mata, tá passando. Então, eu sempre especializando. Tudo que eu fazia, eu procurava me especializar. Eu sempre gostei de esporte, né? Atletismo, nós corremos muito tempo juntos ali em São Caetano. Gosto, né, até hoje de futebol, não tenho mais aptidão física para isso, para tanto, mas eu sempre procurei. Eu fiz o curso de arbitragem na Federação Paulista de Futebol, fiz curso na Federação Paulista de Futebol de Salão, de vôlei, então eu procurava sempre estar aperfeiçoando, não bastava praticar, tinha que saber, conhecer. E eu buscava, então, sempre estar aperfeiçoando, sempre fazendo cursos para aprender, para melhorar, e para poder, melhor ainda, né, para poder transmitir, para poder passar o conhecimento da gente com a maior facilidade, maior conhecimento. Porque tudo que a gente faz, né, que eu fiz, não foi para mim. Foi para a população, que eu deveria atender, e para os colegas, né, os subordinados, que a gente tinha que transmitir esse conhecimento, passar instruções para eles. Então, quanto mais você se especializa,
você está mais capacitado a atender a população, que é o nosso caso, e a transmitir o conhecimento para quem vem substituir a gente. E aí, quando você fez o tempo que você ficou lá de instrutor, tanto no... Você foi instrutor também no GRPAI também? Então, Ministrou um tempo lá? no GRPAI eu fiz Ou só só o fez curso. o curso? Tá, fui fazer o curso, na época a Polícia Militar estava Tá. adquirindo, né, várias aeronaves, na época tinha acho que 2, 3 aeronaves só, então estavam chegando, né, mais 6, 7 aeronaves, e eu fui fazer o curso, inclusive fui o primeiro colocado no curso. O primeiro colocado poderia escolher permanecer no grupamento aéreo, porém eu abri mão e preferi voltar para o bombeiro, que é onde eu me identificava, né? O propósito de eu sair lá de Álvares Machado e vir para São Paulo foi para servir no bombeiro, não em outra unidade. Então, retornei. Aí você ficou lá Voltei, não, eu voltei Pode continuar. para o... Já era quarto GB, né, na época, que eu comecei segundo GBS lá no Campo Belo, em 91, o GBS mudou lá, era no Campo Belo, mudou para o Butantã, para a rodovia Raposo Tavares ali. Depois, foi com as mudanças do bombeiro, né, chegou a ser 12º GB, e depois, posteriormente, quarto GB. Quando teve a unificação, né, de GI e GBS, acabou ficando, então, o quarto GB. E essa época eu ainda estava lá no atual, né, o atual quarto GB, e logo depois eu vim para o oitavo GB. Então você ficou lá no ESA, né? Você ficou Então, no ESA, 5 aí a anos, gente entra 6 aí na anos? história do ESA, né? Em 88, 87, eu terminei o CBS, em julho de 87, em agosto eu fiz o ESA. E já em final de 88, novembro, dezembro, tinha um ESA, e eu já fui convidado a participar, por ter, né, sido bem classificado também, e trabalhava, né, fazia muito treinamento no PB, que eu fui, logo após a formação lá do ESA, eu fui lá para Pirituba, e a gente tinha lá a Sabesp, em frente o poço de Pirituba, e uma caixa d'água da Sabesp, 30 metros de altura, e eu vivia fazendo exercícios lá de altura e pedindo material, equipamento. Não saía lá da sede do GBS pedindo equipamentos. E o pessoal sabia, né, que o Edson Perequeté ia aposentar no ano seguinte e precisava de um substituto. E falaram, ó, esse sargento, né, o cara chegou do policiamento agora, tem um ano, mas ele está mostrando bastante interesse na parte de altura. Vamos trazer ele para cá e vamos conhecer. Joga na mão do Perequeté aí, vê o que o Perequeté decide, né? O que ele acha. E aí eu fiquei mais um ano, né? Junto com o Perequeté. 89, mais ou menos setembro, outubro, ele acabou se aposentando. E eu fiquei, né? Na época era o sargento J. Alves, era um colega nosso. A gente já trabalhava, eu e ele trabalhamos juntos com o Perequeté, até a aposentadoria do Perequeté. E aí, a partir de 89, final de 89, nós assumimos definitivamente o ESA. E aí veio aquelas ideias, né, de tudo que nós passamos no ESA, não é falta de segurança, a época era aquilo, não é que não tinha segurança, é que não se usava. E a preocupação nossa era dar segurança para os alunos, né, para os pretendentes a fazer o ESA, e começar melhorias, fazer segurança, aperfeiçoamento, e começamos então, a procurar uma forma de melhorias, e começamos a ir atrás de um pessoal que fazia alpinismo na ponte do Sumaré, tinha uns civis, uns paisanos lá, que arrumavam as cordas, umas coisas, e faziam uns rapel, uns exercícios lá meio de louco também.
e começamos a correr atrás de tecnologia. E só que o pessoal lá também, muitos era pior do que o bombeiro, fazia só loucura. E então eu senti uma necessidade de ir atrás, pesquisar e fazer a mudança, né? Aumentar a carga horária. O ESA eram 2 semanas só, ou seja, 10 dias, 5 dias numa semana de treinamento dentro do quartel, e a outra semana eram as aulas externas, né? Paulista, Imigrantes, Tenenge, a gente fazia um exercício no Ibirapuera, então era 4 dias de externa, e no último dia, que era sexta-feira, era a formatura. Então, nós corremos atrás, chegamos no comandante, Coronel Zé Carlos, o Major Carquede, Capitão Consani, e apresentamos a ideia de transformar o ESA em um curso com uma carga horária maior, e para isso nós já tínhamos matéria, né, para apresentar para eles, não chegamos antes sem nada na mão. Primeiro corremos atrás de tudo isso, a hora que tinha todo o currículo na mão, para apresentar, nós chegamos e compraram de primeira a ideia, deram todo o apoio para a gente, e aí começou o trabalho junto à DEI, né? Antigamente era DEI, hoje não sei se é DEC, já mudou um monte de vezes aí, junto à DEI para fazer essa alteração de estágio para salvamento e altura. E depois de 1 ano, mais ou menos, a gente conseguiu a aprovação. A princípio, a gente tentou 300 horas aulas, com o curso, que tinha muitos assuntos, né, a se tratar, e a DEI, na época, achava que era muito tempo ficar fora da atividade fim, e a gente foi negociando, chegamos em 2 horas, com 200 horas, né, com 45 dias de treinamento. E para isso a gente, né, não cumpria 8 horas por dia, tinha que ser 12 horas por dia para cumprir toda a carga horária. E aí então começou em 91, então foi realizado o primeiro curso de salvamento em altura. E o interessante é que a gente, né, além do fazer o curso, né, transformar, a preocupação era no brevet, que a polícia militar, né, o bombeiro, ele não tinha brevet, o bombeiro não tinha um brevet oficial publicado em diário, em boletim geral, em heráldica. Então, além da gente trabalhar na transformação, né, na verdade, a gente aperfeiçoou. Não criamos o CESALT. A gente pegou o ESA, que era um estágio, e transformou no curso. Então, sem o ESA, né, a gente também não existiria aí o CESALT. E aí a gente tinha que fazer o brevet. Então, através do antigo brevet, que era do ESA, que eu, inclusive, não sei se dá para ver aqui, ó. Vamos ver se eu consigo. Né, era o de bolachão, sim, estágio somente em altura. E nos cursos, esse era o brevet. Nos cursos, a gente usava uma camiseta que tinha o Ícaro, né, o tronco do Ícaro, a asa. Então, todo curso, os alunos imprimiam, né, a camiseta, era o uniforme das aulas internas no quartel, que era o do desenho do Ícaro. Então, aproveitando, né, a tradição do Ícaro, pegamos uma foto na Paulista, que nós fizemos próprio para isso, eu e o J. Alves, e desenvolvemos, então, esse brevet de salvamento em altura. Também encaminhamos, né, com documento para heráldica, com indas e vidas, depois de 3, 4, né, corrija aqui, corrija ali, foi aprovado o brevet de curso de salvamento em altura, publicado em boletim geral, e passou a ser, na época, o primeiro brevet oficial do Corpo de Bombeiro. Depois vieram os de mergulho. Você vê, o mergulho já existia há um bom tempo e não tinha um brevet oficializado. E nós demos também esse pontapé inicial aí. Aliás, o brevet existia do Corpo de Bombeiro, né? Falar que não existia nenhum, existia o símbolo, né, que é do Corpo de Bombeiro, das unidades, mas de curso, o CESALT foi o primeiro curso a ter um brevet oficializado. Leio mais uns comentários aqui, o Coronel Lima, abraço Marques, grande profissional, Coronel Lima 193, o Edson, boa noite a todos, Marques, como
você trabalhou é uma pergunta, né? Marcos, como você trabalhava o psicológico do pessoal que tinha medo de altura? Havia algum acompanhamento nesse sentido? Sim, eu sempre prezei, né, pela segurança e pelo psicológico. Eu, desde de infância, de criança lá, eu não sabia, quando adolescente, que existia até a tal do labirintite, né? Do labirintite. E eu, na época, eu brincava, a gente subia em árvore, crescia, mas eu era um pouquinho mais precavido, eu não era tão rápido quanto os coleguinhas, porque eu tinha talvez já um princípio, né, de labirintite ou um grau baixo, e no bombeiro não foi diferente. E eu trabalhava assim a segurança, né, o psicológico do pessoal, como os que eu sentiam que tinham um problema maior de altura, eu já não levava eles para o quinto andar, sexto andar, ou para o pórtico, nas alturas. Eu começava um trabalho ali no chão, colocava uma madeira, ou pegava uma guia de rua, ou interno mesmo do quartel, fazia ele andar na guia, né, 10, 15 centímetros de altura, ia aumentando aos poucos, segurança, mostrava a segurança, né, que o equipamento oferecia. Era um trabalho, eu tive vários, né, casos, inclusive a época ainda lá do Butantã, não, do Campo Belo, vinham muitos, o CBO fazia aula de altura lá. O capitão Del Rey era um instrutor de salvamento e altura para o CBO, inclusive para o CBS, foi meu professor no CBS. E ele me pegava sempre para auxiliar. E vinham oficiais de todos os lugares do Brasil, né, fazer. E eu me lembro que alguns tinham problema de altura, eu chegava a ficar fora do expediente ou até final de semana, fazendo um trabalho com eles. Isso desde lá de 2 metros de altura, subia para 4, né, um andar, 2, ia fazendo, trabalhando, para ele pegar confiança nele e principalmente no equipamento. Nunca fui aqueles instrutores, né, de falar, eu vou dar uma forcinha, né? A gente já teve muitos dessa forma. A forcinha deles é te empurrar para o abismo. Então, eu sempre fui contra isso daí. Meu método de treinamento era sempre pela confiança. Para que ele sentisse confiança de fazer, aí ele estava pronto. E consegui com todos. Nenhum saiu sem que eu conseguisse perder essa... Medo a gente tem até hoje, né? Mas pelo menos adquirir uma confiança e fazer o exercício, terminar o curso com êxito. Então, aí depois você passou para o oitavo, aí depois você foi lá para a ESB. E o último dia de serviço, como é que foi? Então, Tranquilo? não, tranquilo, eu sempre me preparei psicologicamente para essa data. Então, eu saí, né, fui para o oitavo, onde eu fiz, né, muitos amigos, aprendi muito, muitos profissionais em todas as áreas, que a gente sempre aprende, né, por mais que você esteja na condição de ensinar, você acaba aprendendo muito, tá? Principalmente com os colegas. Inclusive, eu tive, né, fiz um bom colega de canga, o Robertson, que tem sumido, né? Faz tempo que eu não tenho contato com ele. Foi meu canga aí em todos os cursos de terrestre, de operação enchente, de altura, né? Além dos demais, as lendas aí também da avó, Haroldo, e os demais aí que participavam com a gente. Tive, né, uma boa passagem aí no oitavo GB. E como eu dava aula ali no SINDA, né, no CBS, na época o tenente Harrison e tenente Ramos, que foram designados a ir para a ESB, para receber a primeira turma, né, de soldados lá na ESB, me convidaram para ir, a princípio, a Dido, para ajudar na recepção lá dos primeiros alunos, e estando lá, publicaram a transferência falando que eu queria. Não, você quer ficar. E acabei ficando.
que eu gostei de sempre fazer, de trabalhar, além de atender a população, eu sempre gostei de ensinar o que a gente sabe, né? O que a gente adquiriu de experiência, que eu aprendi com alguém, não nasci sabendo. Então, se alguém teve a paciência de me ensinar, eu me sentia na obrigação de transmitir tudo aquilo que eu aprendia também. A gente vai e sempre fica alguém no nosso lugar. E graças a Deus hoje tem muitos instrutores aí que me surpreenderam, né? Continua o trabalho excelente, tanto entre praças oficiais, nesse tempo todo, né? Eu tive muito apoio dos oficiais, Coronel Wilson, né? Que acabou de comentar aí, foi um excelente parceiro nas alturas, o próprio Coronel Ramos, Coronel Saulos, e os praças, né? Os que a gente teve aí de companhia. Se for citar aqui, a gente fica aqui a noite inteira citando aí. E aí, até a data da aposentadoria, acabei até aposentando um pouco antes, que eu tinha alguns afastamentos que nem eu sabia que tinha. Eu contava, né? Meu tempo dava em março de 2010. Eu achei que lá para julho de 2009 eu me afastaria. E a hora que eu fui fazer a contagem, né? Por sorte, eu pedi para fazer a contagem antes, e acabei tendo 1 ano e 10 meses de afastamento para tirar. Só de DR, aí do 8º GB, tinha quase 8 meses dos trabalhos que fizemos aí. Bom, Marcos, é que o nosso tempo né, passa rápido, como eu falei para você, e infelizmente a gente tem um tempo definido aí, senão o Instagram derruba, a gente acaba perdendo a sua live, vendo as histórias que você contou e a sua brilhante carreira. Então, eu queria que você fizesse aí as suas considerações finais e já te convidar, né, você sempre vai para o nosso próximo almoço lá, que essa caneca aqui, ó, tá lá esperando você de brinde aí para todos que participam da nossa live aqui, tem essa caneca aí de brinde para você. Então, eu peço que você faça as suas considerações finais. Agradecer, agora. Né, o pessoal aí do 8º GB, parabenizar pelo excelente trabalho da Água ABC, por terem me convidado a participar da diretoria, principalmente, que como associado, com certeza eu não deixaria de participar. E deixar um legado aí, né, para o pessoal que ainda está na ativa, por acaso estejam assistindo aí, seguir um exemplo da gente, meu, seu, de muitos aí, de fazer o melhor e não guardar para você tudo que você sabe. Transmite para os demais que você vai embora um dia e vai precisar de alguém no seu lugar. Tá bom, eu vou só agradecer o pessoal que participou aqui, ó, Marcos, só um minutinho aqui, puxar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. O computador está meio travando aqui. Só um minutinho aí. Porque bastante gente nos acompanhou aí durante a sua live. Deixa eu começar aqui. Bom, agradecer o da Costa lá, né? Você lembra dele? Pedro Luiz Miranda. Vamos lá. Tenente Marsura, o bombeiro brasileiro, que é o Carneiro, né? O Regine Marques, deve ser da sua família. Regine Marques, sua filha. Caldeira Gilmara, Sandra do Nardelli, Major Sandra, era dos 20 bombeiros sapatores, Wagner Luiz Moro, Coronel Wagner, né? Mike Sertanejo, Robson Félix, Silveira Leopoldo, Tenente Leopoldo lá de São Campo, lá, Grande Leopoldo, o Ricardo Oliveira 1669, Lima. Coronel Leite Wilson, tá aqui Coronel Leite Wilson, eu te leio do jeito que tá aqui, né? Carla Beatriz Reis, Cláudio Campos, o Levino Antunes, que é o Tenente Levino, lá do Lucino, não sei se você lembra dele. O Henrique, lendário também. Henrique 6041, Coronel Lima 193, né, o Coronel Lima.
Vamos ver quem mais aqui. E deixa eu ver aqui, Odeno Rosana, não sei o que está aqui. DHH Marques, Motivacional Ale Reflexões, Rodolfo Marques, Prioliver 2003, Denis CAC e Cipriano Furia. Furia. Bom, Marcos. Agradecer esse pessoal, né, que está mandando aí essas mensagens, e eu, né, agradecer muito, e que eu tô com saudade também, né, do pessoal, tanto deles, de outros, e pedir desculpa a alguns, né, que foram alunos, como foram, eu posso até dizer, acho que milhares de alunos. Às vezes a gente não consegue lembrar de todos, mas de qualquer forma, um abraço aí para todo mundo. Sou muito bem recebido quando eu vou para o interior, alguma unidade por aí, por acaso a gente encontra pessoal bem recebido aí, e muito obrigado aí pela consideração. Tem mais um aqui, acho que esse eu não posso esquecer, acho que é Rodolfo Marques, é seu filho? Então não pode esquecer, já havia esquecido dele aqui. Então tá bom, Marcos, muito obrigado a todos que nos acompanharam aí, até semana que vem. Eu sempre deixo uma mensagem que é assim: você quer se dar bem na vida, como você falou, né? Faça o certo da condição melhor que você tem, até que apareça uma condição melhor para você fazer melhor ainda. Essa é uma frase do Mário Sérgio Cortella, mas ela sintetiza o que você falou. Você tem que fazer o sempre o melhor, na condição que você tem, até que seja como você fez lá no ESA, né? Tinha uma condição, você melhorou e acrescentou e mudou todo você praticamente, não que, como você falou, não tinha, a época, o que tinha era aquilo, mas você entrou, assumiu e melhorou e transformou no que é. E hoje o curso Aumenta a Altura, ele é reconhecido em todos os sentidos, não só de eficiência do trabalho, segurança, né, e a tecnologia que tem nos equipamentos e materiais. Parabéns pela sua trajetória.